Paz do Senhor, irmãos. Vamos às curiosidades bíblicas. A letra mata. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Vamos analisar o que diz a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3 e versículo 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos pensar o que diz esse versículo aqui. Constantemente nós ouvimos pessoas dizendo o seguinte: para que frequentar a escola bíblica? Para que culto de ensino? Para que curso teológico? A letra mata. Algumas pessoas entendem que esse versículo está falando sobre se aprofundar no estudo e não ter a revelação do Espírito. Nós entendemos que não é isso que a Bíblia nos ensina. Como eu irei conhecer a Escritura sem estudá-la? Como eu irei compreender os textos se eu não amar, se eu não meditar a palavra? E a Bíblia nos ensina, do início ao fim, sobre a necessidade de aprender, de estudar, de buscar, de meditar. Isso fará com que dentro de nós aguce a vontade de buscar o Senhor e o Espírito Santo. Até porque eu só irei buscar se eu tiver convicção. Eu só irei desejar, amar e respeitar a Deus se eu compreender. Esse versículo jamais deve ser usado para defender a falta de interesse, a falta de disciplina no estudo e na busca do aprendizado. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Lembrar o quê? O que você buscou. Ter uma vida disciplinada no estudo da palavra não é algo simples. Você precisa vencer a preguiça, o sono, a falta de concentração. São vários os inimigos que vão tentar roubar de você o desejo de ler, estudar, meditar. A diferença da leitura, da decoreba, para o estudo é fenomenal. Porque no estudo você precisa pesquisar dados, geografia, tempo, era. Por que está escrito tal coisa na Bíblia? Como que as pessoas naquela época pensavam? Por que está registrado tal assunto na Bíblia? Aí você vai buscar a cultura. Eles agiam de tal maneira, eles vestiam de tal maneira, eles falavam de tal maneira, se comportavam. Tal coisa era normal, era natural. Você tem que buscar tudo isso. Porque se não tiver essa interpretação correta da Escritura, as pessoas desenvolverão o que nós chamamos de heresia, que são ensinos contrários à palavra. Claro que isso se refere muito à doutrina, que tem também a diferença entre a parte cultural e doutrinária na Bíblia. São pequenas coisas que você precisa levar em consideração na hora de estudar a palavra. Então, o que esse versículo quer dizer? Olha só. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós temos aqui duas eras, a era mosaica e a era da graça. A era mosaica, de quando Deus deu as leis para Moisés, o Decálogo, e as 613 normas em que o povo tinha para seguir. Mas o principal aqui, o Decálogo, 10 mandamentos. A era mosaica é uma era em que Deus estabelece limites para o povo. Lembra que Deus tirou o povo do Egito? Tudo que o povo tinha em mente era o que acontecia no Egito. Adoração, conduta, moral e espiritual. Agora, eles precisavam de um código de lei próprio. E Deus deu.
As leis espirituais, as leis morais, as leis de conduta, de comportamento, de relacionamento, os limites. Por isso que você lê uma montoeira de coisas e fica pensando, nossa, por que em tal parte Deus está falando para o povo a respeito de higiene, a respeito das terras, de demarcações? Se você estudar com afinco os detalhes, você vai compreender a importância de se viver uma vida cristã, ou uma vida com Deus, no caso, que o Velho Testamento Cristo não era revelado, mas uma vida plena, completa, em todos os sentidos. O que nós aprendemos com a letra mata? Você só tem consciência do pecado e do erro por causa da lei. Se não houver lei, logo não existe transgressão. Por que eu sei que eu transgredi? Porque existe uma lei, traz para os nossos dias. É proibido entrar em tal rua à direita. Por que é proibido? Porque lá tem uma placa, com aquela flechinha e um risco vermelho, uma faixa vermelha no meio. Então você já sabe que ali é proibido entrar. Se você entrar, você estará transgredindo a lei e estará sujeito à punição. A lei que se refere nesse versículo é exatamente a lei de Moisés. A letra mata. Por causa da lei é que nós compreendemos que não podemos ultrapassar certos limites. Compreendida essa parte, a outra parte diz: mas o Espírito faz o quê? Vivifica. Aqui nós temos a outra aliança chamada Aliança da Graça, Era da Graça. Que era essa? É a era em que Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou, cumpriu o plano de redenção e aqui estamos nós. Aí você chega em alguém e diz, quer aceitar Jesus? Quero. Quer aceitar Jesus? Não quero. Era da graça. É a melhor era. Só que você não pode ignorar detalhes também. Esse divisor de águas entre a lei mosaica e a lei, a era da graça, nós vemos em João Batista, quando a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. A partir de agora, anuncia-se o reino de Deus. O que Jesus veio fazer na terra? Pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. E Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo continua na terra, a igreja continuou pregando o Evangelho. Na história houve situações terríveis que o homem provocou, não Deus. Você tem que compreender a diferença do que o homem fez, usando o nome de Deus, e daquilo que Deus mandou fazer. Século 21, aqui estamos nós, com a pregação do Evangelho, o Evangelho da paz, as boas novas, pregando Cristo ressuscitado. Nossa mensagem é cristocêntrica. Lembrando que essa era, esse tempo da graça também irá encerrar. Para nós, os pentecostais, essa era encerra-se com o arrebatamento. E aí, então vai iniciar outra era. Mas eu quero apenas que você compreenda essas duas situações. Era mosaica, lei, era da graça. Quando Jesus se transformou no Verbo encarnado e nos anunciou o reino de Deus e nos revelou o Pai. Por que você sabe que tem um Pai amoroso no céu, que é o regente do universo, mas que se conecta, se revela e se relaciona com o ser humano? Claro que na era de Moisés, isso já iniciou essa revelação, mas Jesus desmistificou, Jesus deixou muito claro. Por que nós compreendemos isso? Por causa de Jesus. Jesus diz, venham a mim para vocês ir até o Pai. Eu sou a porta, tem que passar por mim. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Jesus a todo momento está revelando o Pai e ele diz, tem que passar por mim. Eu sou a porta, eu sou o mediador. Era da graça. Se a lei julgava e punia, o Espírito vivifica. Nós temos vida interior, vida no nosso espírito. Através de quem? Através de Jesus Cristo. O que é vivificar o Espírito? Ressuscitar o Espírito.
Ressuscitando o Espírito, eu tenho comunhão direta com Deus. Olha que coisa linda. Enquanto no Antigo Testamento as pessoas precisavam de ir até o templo, ir até o sacerdote, levar um animal para que o sacerdote fizesse oferenda, ou de manjares, ou de líquidos, ou de animais. Hoje, na era da graça, eu dobro os meus joelhos onde eu estiver, ou em pé, em qualquer posição, desde que o meu espírito esteja totalmente conectado com Deus, a minha mente voltada para Deus. Eu consigo falar com Ele e Ele me ouvirá. Olha que coisa linda. Então, esse versículo não se refere à falta de conhecimento, até porque a Bíblia é muito clara dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras, goteja em mim a tua doutrina. E um monte de ensinamentos dizendo: busque a sabedoria, ela vai te orientar, ela vai te aperfeiçoar, ela vai te orientar. Nunca use esse versículo fazendo alusão à preguiça de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque aprender dá trabalho. Quanto tempo eu devo estudar para poder pregar? Você deve estudar sempre. Não é estudar apenas um dia que eu vou pregar, é estudar sempre, porque a Bíblia é um oceano. A Bíblia é profunda, magnífica, sábia, tem uma vida magnífica na palavra. E eu estudarei sempre para saber um pouco. Mas que esse pouco, com a revelação do Espírito Santo, com a minha disciplina na busca, seja para glorificar a Deus e compreender a sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.